Olá, sejam bem-vindos a este tutorial de como usar o manômetro. Eu sou Elder Figueiredo e decidi fazer este tutorial porque percebi que há muitos técnicos, tanto técnicos iniciados como técnicos já experimentados com algum traquejo e que têm muita dificuldade em interpretar os números e as escalas que aparecem nos manômetros de refrigeração. Muitos deles, inclusive, não conhecem quais são os parâmetros normais de funcionamento das unidades de refrigeração e ar-condicionado e, como tal, usam o manômetro de forma empírica. No mercado de ferramentas de refrigeração e ar-condicionado existem dois tipos de manômetros: o conjunto de manômetros analógico ou manifold e o conjunto de manômetros digital. Nós, neste tutorial, vamos apenas estudar ou vamos nos debruçar apenas sobre o conjunto de manômetros analógico. Para além desse conjunto de manômetros analógico, existe também um outro manômetro analógico que se chama vacuômetro e que serve para aferir o vácuo nas instalações de refrigeração e ar-condicionado. O conjunto de manômetros é composto por dois manômetros, um manômetro de baixa pressão, de cor azul, e outro manômetro de alta pressão, a cor vermelha. Para além dos manômetros, o conjunto de manômetro é composto também pelo corpo do conjunto de manômetros, pelo visor. O visor serve para podermos visualizar quando estivermos a fazer uma carga de refrigerante em líquido. Através do visor nós conseguimos visualizar a quantidade de líquido refrigerante que está a entrar para dentro da instalação, e serve também para fazer o controlo da umidade. No interior do visor existe uma célula que muda de cor consoante a quantidade de umidade que existe na instalação. Se existir muita umidade no interior da instalação, a célula ficará cor-de-rosa. Se existir pouca umidade dentro da instalação, a célula ficará azul. E se estiver tudo bem, a célula ficará de cor azul. Para além dos manômetros, do corpo do manômetro e do visor, existem também duas válvulas ou torneiras, uma para o lado de baixa pressão, outra para o lado de alta pressão. E existem também, como é evidente, as tomadas para a ligação às mangueiras. Na tomada central deve ser ligada sempre a mangueira de cor amarela. A mangueira azul é ligada ao lado correspondente ao manômetro de cor azul e, evidentemente, a mangueira vermelha é ligada ao lado correspondente ao manômetro vermelho. A esta mangueira central de cor amarela deverá ser ligada ou uma botija de gás refrigerante no ato de se fazer a carga de gás, ou uma bomba de vácuo no ato de se fazer o vácuo à instalação. Já para as tomadas da mangueira azul e mangueira vermelha, serão ligadas a um equipamento de ar-condicionado ou a um equipamento de refrigeração. Ou seja, a mangueira azul será ligada ao lado de baixa pressão, que geralmente é a torneira mais grossa, que corresponde à tubagem mais grossa, e a mangueira vermelha será ligada ao lado de alta pressão, que habitualmente corresponde à tubagem mais fina. A escala de pressão manométrica, ou relativa, como também é designada, é a escala que está representada no manômetro a cor azul e, portanto, é a escala que vai de zero de pressão até ao final do manômetro, seja ele de alta ou de baixa pressão. A escala manométrica é a escala que é lida diretamente no manômetro. Habitualmente, na literatura, aparece sempre no final da sigla de pressão a letra G, que é a abreviatura de gauge, que quer dizer, em inglês, manômetro. PSIG refere-se à pressão
manométrica ou pressão relativa. A pressão absoluta é a pressão que começa a ser contada da escala de vácuo até ao final do manômetro, ou seja, é o somatório da escala de vácuo, que está representada em cor verde, mais a escala manométrica, que está representada a cor azul. E geralmente na literatura a pressão absoluta é designada por psia. A letra A quer dizer absolute em inglês e, portanto, é adicionada à leitura da pressão. Ou seja, quando na literatura aparecerem, por exemplo, vou dar aqui uma situação de um exemplo. Se aparecer na literatura 20 psis ou 20 psig, quer dizer, está-se a referir à pressão manométrica. 20 psis ou 20 psigs estão-se a referir à pressão manométrica. Se eventualmente aparecerem 20 psias, quer dizer que para eu achar a pressão manométrica tenho que subtrair 14,5, que corresponde à pressão que sai de menos 30 polegadas de mercúrio até ao zero. Nesta imagem podemos ver melhor a diferença. O manômetro do lado esquerdo está a representar a pressão manométrica ou pressão relativa, também como vem em alguma literatura, e o manômetro que está representado do lado direito está a representar a pressão absoluta, que é o somatório da pressão de vácuo, que vai de menos 30 polegadas de mercúrio até a escala de zero e sai de zero até a escala final do manômetro. Agora vamos falar das escalas manométricas e tentar desmistificar todos estes números que estão descritos no manômetro e que acredito que fazem muita confusão a maior parte dos técnicos. Basicamente, o que tem que saber no manômetro é que os manômetros têm duas escalas, têm escalas de pressões e têm escalas de temperatura de evaporação, tanto nos manômetros de baixa pressão como nos manômetros de alta pressão. O mais importante nos manômetros é verificar se o gás que está descrito no manômetro corresponde, ok? O gás que está descrito no manômetro, R12, R22, R404, R134, corresponde com o gás que está a ser usado na nossa instalação, ok? Ou seja, este manômetro do lado direito, por exemplo, dá para o 404, para o R22 e para o 134. Ou seja, sempre que tivermos na presença de um manômetro, deveremos primeiro verificar qual é o gás na chapa de características do aparelho ou da instalação, verificar que gás é que esta instalação usa e depois selecionarmos então o nosso manômetro para o gás adequado à instalação frigorífica. Passando então para as escalas manométricas. Como disse anteriormente, os manômetros têm escalas de pressão. Essas escalas de pressão, geralmente os manômetros trazem duas escalas de pressão, outros manômetros trazem uma escala de pressão, depende do fabricante. Para o caso deste manômetro, a escala de pressão está na parte externa do manômetro e as escalas de temperatura estão na parte interior do manômetro. Nesta escala de pressão deste manômetro particularmente, podemos ver que tem uma escala em PSI e tem outra escala em kg por centímetro quadrado. Como vem, a escala de kg por centímetro quadrado vem primeiro, quer dizer que é esta escala, a primeira escala de fora, ok? E a escala de PSI é a escala que está na parte interna do manômetro, ou seja, é a segunda escala. Igualmente, no manômetro aqui à nossa direita, podemos verificar que, diferencialmente do manômetro do lado esquerdo, só tem uma escala, que é a escala em PSI, e também é a escala que está na parte externa do manômetro, sendo que na parte interior está a escala de temperaturas de evaporação. Passando para as escalas de temperatura de evaporação, podemos verificar que
neste manômetro temos 4 gases refrigerantes. Então, as temperaturas de evaporação são para os 4 gases refrigerantes. Como vem, nós podemos fazer a leitura de dentro do manômetro para fora ou de fora para dentro. Se estivermos a fazer a leitura de dentro para fora, que faz menos confusão, a primeira escala é a escala do R12, ok? É a escala do R12. A segunda escala, e que está também a cor vermelha, é a escala do R22, está por cima da escala do R12. A terceira escala, esta que aqui está, é a escala do 404A, e a quarta escala é a escala do R134. Passando para o manômetro da direita, podemos verificar as temperaturas. Neste caso, como o manômetro é um manômetro de alta pressão, a essas temperaturas que aqui estão vamos chamar de temperaturas de condensação. No manômetro do lado esquerdo eram temperaturas de evaporação, porque é um manômetro de baixa pressão. Neste manômetro de alta pressão vamos chamar de temperaturas de condensação. E as temperaturas de condensação também estão descritas para os gases, para os diferentes gases que estão no manômetro. E as escalas é opcional, podem, portanto, verificar as escalas de dentro para fora ou de fora para dentro. Neste caso temos a escala do 404, que está a cor azul, a escala do R22, que está a cor preta, e temos a escala do R134A, que está aqui escondida, que também está na cor azul, um azul um pouco mais carregado que o azul do 404. Nestes dois manômetros, e coloquei-os aqui propositadamente para se poder fazer uma diferenciação. Se repararem, o manômetro do lado esquerdo, este manômetro que aqui está, tem as temperaturas de evaporação na parte externa do manômetro, ok? Tem o gás e tem as suas temperaturas de evaporação, o gás, temperaturas de evaporação, e a escala de pressão está no interior do manômetro. Já o manômetro do lado direito, aqui à minha direita, este manômetro tem as escalas de pressão na parte externa do manômetro e as temperaturas de evaporação estão na parte interna do manômetro. Isto varia de fabricante para fabricante. Eu pessoalmente gosto mais de trabalhar com os manômetros do lado esquerdo, que tem as temperaturas de evaporação na parte externa do manômetro, e depois mais adiante vocês vão perceber porquê. Embora diferencialmente posso usar também o manômetro do lado direito. Mas é opção minha, e sempre que compro manômetros, a menos que não hajam manômetros com escalas de temperatura de evaporação na parte externa do manômetro, a minha preferência é sempre para esse tipo de manômetros, porque quando falamos de refrigeração e de ar-condicionado, está sempre subjacente, a primeira unidade que está sempre subjacente é a unidade de temperatura e não a unidade de pressão, ok? E então, embora estão relacionadas, as pressões e as temperaturas estão relacionadas, pronto, pelo efeito física, não é? Para cada pressão corresponde uma temperatura, mas o ideal e o que eu recomendo é trabalharem com manômetros com a parte de temperatura de evaporação na parte externa do manômetro, e depois, como eu disse, mais lá para frente eu vou explicar o porquê. Aqui temos uma tabela de relação de pressão e temperatura. Como disse, para cada temperatura está relacionada com uma pressão, independentemente do tipo de gás com que a gente vai trabalhar, ok? Portanto, as tabelas são fornecidas por vários fabricantes. Este fabricante particularmente é a DuPont. Essa tabela é da DuPont, que é um grande fabricante de gases refrigerantes, passa a publicidade. E se vocês verificarem, portanto, aqui na parte superior da tabela vem a pressão PSIG. Quer dizer que estes valores de pressão que se relacionam com essas temperaturas para os diferentes tipos de gases são valores de pressão manométrica, porque tem o G no final da unidade, ok? Tem o G no final da unidade, quer dizer Gauge, que é a abreviatura de manômetro, portanto quer dizer que essas pressões
São pressões manométricas que se relacionam com estas temperaturas que estão aqui à direita em graus Celsius e à esquerda em graus Fahrenheit. Então a conclusão é que nós podemos chegar. Podemos chegar à conclusão que o manômetro não é nada mais nada menos do que a representação da tabela dos gases. Ok? É a representação da tabela dos gases. Estes valores que aqui estão são os valores representativos da tabela dos gases refrigerantes. Como podemos ver, escolhi este exemplo para vocês perceberem melhor qual é a relação de pressão e temperatura e a relação que há entre a tabela e o manômetro e os valores do manômetro. Selecionei o gás o R134A, está aqui, ok? Para este exemplo selecionei uma temperatura de 4 graus, uma temperatura de evaporação de 4 graus, ok? Então tenho o gás 134 está aqui no manômetro, venho para a escala, tenho 5 graus aqui, portanto 4 graus de evaporação seria aqui, e se eu for agora relacionar estes 4 graus de evaporação com a pressão em PSI, ok? Que é a escala, até aqui a escala vermelha. Se eu sair daqui dos 4 graus, ok? Aqui seriam 5, 4 graus. Vou parar precisamente nos 35 PSI, ou seja, aqui tenho 50 PSI, 45 PSI, ok? 40 PSI, 35 PSI, que é exatamente o valor que tenho descrito aqui na tabela. Ou seja, os valores descritos nas tabelas de refrigerantes que são distribuídos pelos fabricantes são os mesmos valores que se relacionam com o manômetro. Paralelamente às tabelas fornecidas pelos fabricantes, existem também aplicativos para smartphone. Isto é um aplicativo que eu tenho instalado no meu smartphone, é um aplicativo da Danfoss, e que nestes aplicativos também se pode correlacionar as temperaturas tanto de evaporação como temperaturas de condensação e as pressões. Se verificarem aqui no aplicativo, também tem a unidade precedida de um G, está entre parênteses. Esse G quer dizer o Gauge, pressão, estamos a referir sempre à pressão manométrica, ok? E agora escolhi para este exemplo o gás R404A, ok? Gás R404A, temperatura de evaporação de menos 20 graus, ok? Que no meu aplicativo dá 29,90 PSI. E se formos ao manômetro, vamos primeiro, sempre primeiro ao gás refrigerante. Temos a escala do 404A, que é esta escala que aqui está, a primeira escala verde, de dentro para fora. Estou nos menos 20 graus de evaporação, como podem verificar aqui, ok? E se for relacionar esses menos 20 graus de evaporação com a pressão em PSI, eu vou obter uma pressão de 30 PSI, ou seja, aqui tenho 50 PSI, 45 PSI, 40 PSI, 35 PSI, aqui cerca de 30 PSI. Portanto, dá uma ligeira diferença, porque no exemplo anterior nós estávamos a trabalhar com o R134A, que é um gás puro, ok? Este A aqui neste manômetro está mal representado, seria um A minúsculo, quer dizer que o gás é um gás puro, é um gás sem misturas. Já o gás, o R404A, tem mistura, e então tem um ligeiro deslizamento que provoca, de fabricante para fabricante, pode, principalmente no manômetro de baixa pressão, onde vamos verificar o gás na fase de vapor, não na fase líquida, não é? Na fase gasosa, pode haver um pequeno deslizamento, mas esse desfazamento não poderá passar de 2 graus centígrados. Como vem, 29,90, estamos a falar de 10 décimas, é um valor perfeitamente aceitável. Temperatura de evaporação. Estamos a falar sempre de temperatura de evaporação, mas não explicamos o que é a temperatura de evaporação. Evaporação, e numa descrição mais simplista, portanto, a temperatura a que o gás entra em ebulição
dentro da tubagem do evaporador. Portanto, ela ao absorver calor entra em ebulição, e essa temperatura que o gás refrigerante entra em ebulição é que se chama temperatura de evaporação. Como é que nós chegamos ao cálculo da temperatura de evaporação? Geralmente os fabricantes dão um diferencial, um delta, da temperatura a obter para a temperatura de evaporação. Esse delta pode ser, ou esse diferencial de temperatura, pode ser um diferencial de 6 a 8 graus. Se eu pretender uma temperatura de menos 20 graus centígrados no interior de uma câmara frigorífica, ok? E se fizer o diferencial de 6 graus, eu vou ter a temperatura de evaporação é igual à temperatura inicial, ou a temperatura a obter, menos 6 graus. Ora, se eu quero obter uma temperatura de menos 20 graus, que eu pretendo obter, menos o diferencial de 6 graus, terei uma temperatura de evaporação de menos 26 graus. Ou seja, para eu ter 20 graus no interior da minha câmara, tenho que trabalhar com uma temperatura de evaporação de menos 26 graus. Tem que estar 6 graus abaixo da temperatura que eu pretendo obter. Portanto, essa é a regra, é uma regra de ouro que vocês devem trabalhar com ela. Para toda a temperatura que vocês pretendam, a temperatura de evaporação deverá ser de 6 a 8 graus abaixo da temperatura que vocês pretendem. Portanto, no exemplo anterior vimos que necessitávamos de uma temperatura de evaporação de menos 26 graus. Para termos essa temperatura de menos 26 graus, temos que verificar se o compressor que equipa a nossa instalação comporta que trabalhemos com uma temperatura de menos 26 graus de evaporação. Assim sendo, as instalações têm compressores de alta temperatura, de média temperatura de evaporação e existem compressores de baixa temperatura de evaporação. Alguma literatura designa por compressores de alta pressão, compressores de baixa pressão, de média pressão, compressores de média pressão e compressores de baixa pressão. Eu particularmente, e como referi igualmente com os manômetros, eu penso que sempre que falamos de refrigeração, de ar-condicionado, estamos a falar de temperatura e não de pressão, embora a pressão esteja sempre subjacente à temperatura, esteja sempre correspondente à temperatura. Eu prefiro que digam compressores de alta temperatura, compressores de média temperatura e compressores de baixa temperatura. Porque se vocês forem ao motor de busca da Google e colocarem compressores de alta pressão, de certeza absoluta que não irá, se forem as imagens, não irá aparecer nenhum compressor de refrigeração. Vão aparecer compressores de ar e outros tipos de compressor. Mas se colocarem um compressor de alta temperatura ou um compressor de média temperatura ou de baixa temperatura, de certeza absoluta que vão ser logo encaminhados para os compressores de refrigeração e de ar-condicionado. Assim sendo, nós temos compressores de alta temperatura que vão de 0 a mais 20 graus. A designação que aparece habitualmente nesses compressores é uma designação de HBP, que quer dizer do inglês High Back Pressure, ou seja, alta pressão de retorno, ok? Alta pressão de retorno, que vai de 0 a mais 20. Temos compressores de média temperatura de evaporação, que vai dos menos 20 a 0 graus centígrados. E a designação que aparece nesses compressores é MBP, ou Medium Back Pressure, ok? Média pressão de retorno. E temos então os compressores de baixa temperatura de evaporação, que vão de menos 40 a menos 20 graus centígrados. E a designação que aparece nesses compressores é LBP, que é Low Back Pressure, ou baixa pressão de retorno. Logo, se no nosso exemplo anterior temos uma temperatura de evaporação de menos 26 graus, o compressor que melhor nos poderá garantir essa temperatura de menos 26 graus é o compressor que está na faixa de baixa temperatura de evaporação, que vai de menos 40 graus a menos 20 graus.
Verificado esse preceito, nós podemos passar então a nossa segunda abordagem, exemplificando esta temperatura de evaporação no manômetro, imaginando que estivéssemos a trabalhar com o gás R404, passando a temperatura de 26 graus de evaporação, para podermos obter 20 graus dentro da câmara para o nosso manômetro, imaginando que estamos a trabalhar com uma instalação de R404A, vamos à nossa instalação e aqui temos 20 graus de evaporação, 22 graus de evaporação, 24 graus, 26 graus de evaporação. Ou seja, para aferirmos a carga de gás na nossa instalação, pusemos a nossa instalação em funcionamento, deixamos a instalação trabalhar cerca de 1 hora, 45 minutos a 1 hora, até a instalação estar dentro dos seus valores e dos parâmetros normais e de absorver a maior parte do calor que está contido dentro do interior da instalação a climatizar ou a congelar, ok? E depois vamos verificar para o nosso gás se a temperatura de evaporação é correspondente ao nosso valor pretendido. Daí eu dizer anteriormente que prefiro trabalhar sempre com manômetros onde a temperatura de evaporação está do lado de fora, porque rapidamente consigo chegar aos gases e consigo chegar à temperatura de evaporação, e porque está na parte maior do manômetro. Já se a escala de temperaturas de evaporação estivesse no interior do manômetro, eu teria mais dificuldade em discernir a temperatura de evaporação para o gás correspondente. Passando a nossa segunda regra de ouro, e essa regra de ouro vocês devem tê-la em conta e devem ter isso como cábula, devem ter sempre apontada e bem guardada, é que os fabricantes já fornecem as temperaturas de evaporação dependendo da finalidade da instalação. Para o ar-condicionado de expansão direta, a temperatura de evaporação é de 0 a 5 graus centígrados. Não interessa o tamanho ou a potência do equipamento. A temperatura de evaporação, seja por um split, por uma unidade de split ou eye wall, como se chama também na gíria, uma unidade de split mural, ou para um chiller, ou para uma unidade tipo rooftop, ok? A temperatura de evaporação para o ar-condicionado de expansão direta é sempre de 0 a 5 graus de evaporação. Para o arrefecimento de líquidos, tiradores de cerveja, arrefecedores de água para padarias, bicas de água, a temperatura de evaporação é de -3 a -5 graus. As câmaras de conservação, nós temos duas gamas de conservação. Temos conservação a uma temperatura mais alta e conservação a uma temperatura mais baixa, dependendo do tipo de produto que nós vamos conservar. Depois existem tabelas, tanto na internet quanto portanto, em literatura, em livros. Vocês podem ir a tabelas de calor específico dos produtos. Nessas tabelas geralmente também tem os valores a que os produtos devem ser conservados e congelados e qual é o tempo de congelação e de conservação. E, portanto, para essas câmaras de conservação, as de alta temperatura, para a temperatura mais alta é de +2 a -2 e para a conservação mais baixa é de -10 a -12. Já os frigoríficos de uma porta, ok, são frigoríficos que têm o congelador incluso também no interior do frigorífico. Esses frigoríficos de uma porta, a sua temperatura de evaporação recomendável é de -22 a -24. Atenção também que podem prestar nos frigoríficos. Geralmente os frigoríficos têm umas estrelas nas portas do frigorífico. Essas estrelas representam a temperatura a que o frigorífico pode chegar no seu interior na parte de congelação. Se eu tiver duas estrelas, quer dizer que são -12 graus. Cada estrela tem um valor de -6 graus.
Duas estrelas são menos 6 são menos 12 graus. Ok? 3 estrelas são menos 18 graus. 4 estrelas são menos 24 graus. Se eu tiver um frigorífico que tem 3 estrelas, são menos 18 graus. Se eu tiver que trabalhar com uma temperatura de evaporação para chegar a esses menos 18 graus, tem que ser menos 18, menos 6 graus. Não se esqueçam da regra. A temperatura de evaporação tem que ser menos 6 graus a menos 8 graus abaixo da temperatura pretendida. Ou seja, se eu tenho um frigorífico que tem 2 estrelas, ok? São menos 12 graus. Eu, para trabalhar com a temperatura de evaporação, para chegar a esse frigorífico, tenho que trabalhar com uma temperatura de evaporação de menos 18 graus para ter os 12 graus no interior, os menos 12 graus no interior do frigorífico. Se eu tiver um frigorífico que tem 3 estrelas, são menos 18 graus de temperatura interna no frigorífico. Eu, para ter esses menos 18 graus, terei que trabalhar 6 graus abaixo, terei que trabalhar com uma temperatura abaixo, portanto, de menos 6 graus, para além dos 18. Frigoríficos de duas portas são frigoríficos para trabalhar menos 28 a menos 30 graus. Ou seja, se é um frigorífico de duas portas, geralmente os frigoríficos de duas portas têm 4 estrelas, que são menos 24 graus. Eu, para ter menos 24 graus no interior, ok, tenho que trabalhar 6 graus abaixo. O ideal será trabalhar a menos 30. Portanto, menos 30, o diferencial de menos 30 para menos 24 é um diferencial de 6 graus. Para a congelação normal, câmaras de congelação, a temperatura também é de menos 28 a menos 30 graus. E finalmente, para a congelação rápida, para os túneis de congelação rápida, a temperatura é de menos 40 a menos 45 graus. Temperaturas de evaporação para o R22 para os sistemas de ar-condicionado. Como sabemos, a temperatura de evaporação para o funcionamento dos ar-condicionados de expansão direta é de 0 a 5 graus de temperatura. Ora, para o gás R22, vamos à escala. R22 é a escala vermelha, portanto é a primeira, é a segunda escala. Esta escala aqui de cima. Sabemos que para o R22 temos que trabalhar entre 0 a 5 graus de evaporação. Vamos ao nosso manômetro. Ok, aqui temos 0. Temos 1 grau de evaporação. Portanto, 1 grau de evaporação, eu estou dentro do meu range de temperatura, que é de 0 a 5 graus. Eu habitualmente em instalações de ar-condicionado gosto sempre de trabalhar acima. Não gosto de trabalhar assim em cima do zero, porque pode-se correr o risco de depois estar a trabalhar abaixo da pressão de evaporação, abaixo da temperatura de evaporação de zero, e as máquinas começarem, por alguma pequena sujidade ou por pouca ventilação, as máquinas começarem logo a congelar. Então eu gosto sempre de trabalhar entre 1 a 2 graus de evaporação. Nesse caso temos aqui no nosso manômetro 1 grau de evaporação, que corresponde a 60 psi, portanto 1 grau de evaporação com o R22. Para o caso de uma instalação de arrefecimento de líquidos, neste caso temos aqui um tirador de cerveja, devemos trabalhar com uma temperatura de evaporação de menos 3 a menos 5 graus, centígrados. O gás selecionado é o R134A. Se formos aqui para a escala do 134A, aqui temos 0 graus de evaporação, menos 2, menos 4 graus. Portanto, menos 4 graus, estou dentro do range de temperatura de menos 3 a menos 5. E menos 4 graus irá me dar uma correspondência de temperatura de evaporação à volta dos menos 20, 25 graus centígrados, 23, 25 graus centígrados. Desculpem, 25, 23 psis. Ok, psis. Mas como eu tinha frisado anteriormente, e se repararem, o manômetro que está aqui representado é o manômetro que tem as temperaturas de evaporação na parte externa e a pressão por dentro. Portanto, eu quase não é que ignoro a pressão, porque a pressão está sempre relacionada com a temperatura,
mas para mim o fator mais importante é a temperatura de evaporação da instalação, que eu sei que a temperatura de evaporação tem que ser de menos 3 a menos 5 graus, e eu vou direto, portanto a temperatura de evaporação sei que depois está relacionado com a sua pressão correspondente. Okay? Para câmaras de conservação existem, como disse, existem duas gamas de temperaturas de conservação. Existem a gama de 2 a menos 2 e de menos 10 a menos 12. Podíamos definir aqui uma gama única como sendo, desculpem que isto avançou, podíamos até definir uma gama única de 2 a menos 12 graus. Prontos, de qualquer dos modos, tenho selecionado para o gás R134A, que é o gás que está na escala de fora, temos selecionado uma temperatura de menos 12 graus, ok? Menos 12 graus centígrados, e que estes menos 12 graus centígrados vai ter uma correspondência também de uma pressão, como é evidente, em PSI. Por fim, temos uma câmara de congelação. Neste caso está representado um contentor frigorífico que por acaso não funciona com o 404A, mas temos selecionado o 404A. A temperatura de evaporação deverá ser de menos 28 a menos 30 graus. Ok? Temos o gás selecionado, já verificamos qual é o gás com que trabalha a instalação, e então vamos à nossa temperatura de evaporação, que deverá ser uma temperatura de evaporação de menos 30 graus, ok? Está aqui, menos 30 graus centígrados, e que esta temperatura nos vai proporcionar, se o diferencial é de 6 graus, essa temperatura vai nos proporcionar uma temperatura interior de menos 24 graus centígrados. Espero que com este pequeno tutorial, com este pequeno trabalho, tenha tentado elucidar de forma exaustiva e de uma forma mais fácil a compreensão de como trabalharem com o manômetro de refrigeração. Numa próxima aula, num próximo tutorial, vou pôr disponível dois vídeos práticos, portanto, de tudo quanto nós estivemos a revisar aqui hoje. Espero ter ajudado. Muito obrigado a todos pela atenção e passem bem. Obrigado.